Se o prazo para o seu cliente pagar o ITCMD não venceu, ainda não incidem encargos tributários. Será mesmo? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal especialista na fiscalização do ITCMD e hoje eu vou trazer para você uma informação que causa perplexidade em muita gente quando a gente fala que é possível a convivência em uma mesma situação, da situação em que o seu cliente não tem ainda um vencimento de prazo, mas o ITCMD já está aumentando de tamanho por conta da incidência de encargos tributários. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o seguinte: o imposto, a legislação tributária estadual, obviamente, a essa altura eu imagino que você já saiba disso, vai trazer regras ligadas ao prazo máximo de pagamento desse imposto. Isso aqui é uma coisa, tá? Quando a legislação tributária fala assim, olha, o imposto ele tem que ser recolhido até tal data, ou então, geralmente, né, X dias a partir de tal momento. Você tem uma regra que traz a exigibilidade do imposto. O que é exigibilidade? É quando a autoridade tributária ela pode se dirigir ao particular, digamos assim, e fazer a cobrança daquele montante que é a ela devido com base em uma obrigação tributária, tá? A gente não pode confundir, e por mais complexo que pareça, que possa parecer numa primeira olhada, essa ausência de ocorrência do, vamos chamar de vencimento do imposto, né? O imposto ainda não venceu, né? Com a ausência de incidência de encargos tributários, tá? E eu vou dar para vocês um exemplo, óbvio que eu vou usar aqui de forma muito sutil, muito branda, a legislação do Estado de São Paulo. Nem vou mostrar nada para vocês, só vou falar para vocês como é que acontece, porque eu sei que tem muito colega que não se interessa, né, pela legislação do Estado de São Paulo, por motivos óbvios, e eu vou precisar que você verifique aí na legislação tributária do seu estado se você tem essa mesma ocorrência que eu vou colocar aqui, tá? Na legislação tributária do Estado de São Paulo, a gente tem como o seguinte dispositivo na lei: o imposto será recolhido em até 180 dias após a data do óbito. Claro que a gente está falando de uma hipótese dentro de uma ocorrência do fato gerador, nesse caso, causa-mortes, tá? Não vou entrar em detalhes. Então, a gente tem esse prazo máximo de 180 dias. Agora, acompanhe comigo. Vamos supor que você, o colega está atuando aí no estado de São Paulo, e você tem um inventário que ele está tramitando aí há 2 anos. E aí você lembra da súmula do STF que fala que no inventário o imposto só será exigível após a homologação dos cálculos? Você deve lembrar disso, não é? O que significa? Que quando você estiver aí defendendo o seu cliente, conduzindo o inventário, durante, né, nesse caso concreto que eu coloquei aqui, durante esses 2 anos, e inventários podem durar até mais do que isso, o que a gente tem aqui? Nesse caso que eu estou trazendo para você, ainda não ocorreu a homologação dos cálculos, tá? Então, a gente tem, de um lado, a legislação tributária falando o seguinte: o prazo máximo de pagamento do imposto é 180 dias, né? E do outro, a súmula do STF falando que esse imposto ele só é exigível após a homologação dos cálculos. Quando você junta as duas coisas, o que você tem nesse caso concreto que eu coloquei para você? 2 anos, você tem 1 ano e meio de encargos tributários e um débito tributário que tem a ele acumulado a incidência de encargos, mas ele ainda não é exigível. Você percebe que a gente não pode, por isso que eu estou colocando aqui desde o começo, a gente não pode confundir a exigibilidade do tributo com a eventual incidência ou não de encargos, tá? Não terminei o raciocínio ainda, tá? Mas se a gente está conseguindo te ajudar, deixa aqui o joinha pra gente, é importante pra gente conseguir ranquear bem o nosso vídeo e se inscreve aqui, toda quarta-feira tem vídeo novo, tá? Então, óbvio que essa hipótese eu estou colocando aqui em relação ao Estado de São Paulo, você já sabe a essa altura do campeonato que o ITCMD dele é um imposto estadual, então você deve verificar essa hipótese que eu estou colocando aqui perante a legislação do seu estado, tá? Mas, e isso eu quero terminar com um outro ponto aqui, que está ligado a essa situação que eu coloquei, mas não só a ela. Eu quero colocar para fechar a nossa ideia, para você olhar e falar assim, opa,
já percebi que isso aqui, isso encaixa na ideia que você colocou, mas eu já vou ficar antenado, antenada para outras situações, que é o quê? O colega advogado, a colega advogada, está acostumado aí com a atuação perante o judiciário, em que geralmente ter prazo é bom, né? Geralmente ter prazo é bom. Você está discutindo uma demanda, né? Está discutindo alguma situação e você tem prazo. Você, né, na sua advocacia aí tem várias petições para produzir, várias diligências para realizar. Então, quando você tem prazo, é algo bom. Você não pode trazer esse reflexo para a área tributária. Por quê? Eu quero que você entenda isso aqui com base nesse nosso exemplo, mas eu quero deixar, estou reforçando, quero que você lembre que essa frase ela serve para outras situações também. Prazo nem sempre é bom no contexto da legislação tributária, tá? E por que se aplica nesse caso? Porque no exemplo que eu dei, em que a gente tem um inventário aí de 2 anos, o que a gente pode ter? O que nós já temos? Você tinha lá o prazo máximo da lei, que era 180 dias, no caso de São Paulo, que eu coloquei aqui, e aí você tem um inventário de 2 anos, e aí o colega desavisado vai chegar para o cliente e vai falar assim, não precisa pagar o imposto agora. A gente só precisa pagar esse imposto depois da homologação dos cálculos. É verdade, mas será que é bom esse prazo para o seu cliente? Só é se ele eventualmente não tem dinheiro, está correndo atrás, né, alguma situação específica. Mas analisando, né, em termos financeiros, diretamente o tributo em si, ele, conforme o tempo passa, esse montante vai aumentando. Então aqui a gente tem um claro exemplo de que o prazo nem sempre é bom na legislação tributária, tá? E isso se aplica a outros exemplos também que a gente vai abordar em outros momentos, mas eu já deixo isso avisado para você, né, para quando você estiver aí na sua advocacia, você não pensar que toda vez que, né, você interpôs um recurso, alguma coisa nesse sentido, não, a gente está ganhando tempo. Está ganhando tempo? Às vezes está ganhando tempo e está perdendo dinheiro, tá? Então fique muito ligado, fique muito ligada nisso, tá? Pessoal, a nossa ideia fica por aqui. Eu peço que você deixe o joinha aqui, que ajuda bastante, né, no nosso canal. E se inscreva todo dia, toda quarta-feira, melhor dizendo, a gente traz temas variados dentro dessa nossa área de inventários. E se você tem interesse nessa área, se tem um inventário, se de repente amanhã vai ter, se está olhando para essa área com carinho, fique ligado, fique ligada, porque aqui a gente vai estar sempre trazendo conteúdo legal para você, tá? Um abraço, até mais.